Você está declarando o aluguel no imposto de renda do jeito certo? Olá, eu sou Fabiana Maia, jornalista do grupo SP Imóvel. Você sabia que o aluguel que você paga ou recebe pode e deve aparecer na sua declaração do imposto de renda? Hoje, a especialista Jéssica Garcia vai responder às principais dúvidas de inquilinos e proprietários, desde como declarar o valor até quais os gastos podem ser incluídos e o que fazer se o inquilino não informar o aluguel. Fica com a gente, porque entender isso pode evitar multas e garantir que a sua declaração esteja em dia. Jéssica, que prazer recebê-la novamente em nosso canal. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fabi. Para mim é sempre um prazer falar sobre imposto de renda e desmistificar isso para os seguidores de vocês. Jéssica, como o inquilino deve declarar o valor pago de aluguel no imposto de renda? Perfeito. Muita gente, Fabi, não declara quando paga o aluguel. Porque, de fato, pagar aluguel não faz você pagar mais imposto, menos imposto, não é dedutível da sua declaração de imposto de renda. Mas tem um detalhe que muitos desconhecem. A Receita Federal, lá no programa, né, que tem para você preencher a declaração todo ano, março, abril e maio, ela tem uma ajuda desse programa. Nessa ajuda, isso que eu vou falar agora está. Então, se você está escutando, a Jéssica tirou de vozes da cabeça dela. Não, dá uma olhada que vai estar lá no ajuda. Ele diz assim, tudo que você pagou durante o ano, as despesas médicas, as despesas com educação, que são dedutíveis, elas precisam ser lançadas. Ok, você quer lançar isso, porque você tem um benefício, que é a dedução. Mas, a Receita falando, né? Eu também quero que você lance o aluguel que você está pagando. Por quê? Porque eu quero que você dedure o seu proprietário para mim. Muito proprietário acaba, não vou dar um jeitinho, não vou lançar o aluguel para não pagar imposto. E a Receita quer que o inquilino informe. Então, se ela quer que informe, ela fala assim, tudo que você omitir dessa ficha, ou seja, não colocar, né, tudo que você não colocar nessa ficha, seja o pagamento de médico, ou seja realmente o pagamento do aluguel, que é no mesmo lugar que é informado, que é a ficha de pagamentos, não colocou algo aqui, eu posso te cobrar 20% em cima do valor que você omitiu. Já vi cobrar? Não vi. Nunca vi acontecer. Mas pode. Mas pode. E aí, por via das dúvidas, se a gente pensa no aluguel, às vezes é um valor alto no ano. Então, quanto você paga de aluguel por mês? Vai que você paga, sei lá, R$3.000 de aluguel por mês. Faz a conta de R$3.000 vezes 12. Aí agora faz isso vezes 20%. Não é um dinheiro que você quer dar assim de graça para a Receita, sem precisar. Não vi acontecer, mas pode estar previsto. Então, tudo que você deixa de fora dessa guia, né, dessa ficha da declaração de imposto de renda, ela pode sim cobrar 20%. Então, o inquilino precisa informar. E eu sempre brinco, né? Você tem que combinar muito bem com com o proprietário do seu imóvel. Você também não quer ferrar com ele. Né? Combinado não sai caro. Combinem. Fala, eu vou informar, porque eu não vou correr o risco e tal. Deixa combinado, deixa ele avisado de que vai ser feito. Jéssica, mas isso não é óbvio? Não. Infelizmente não. Às vezes, realmente, o proprietário acha que você não vai colocar, ele não coloca, e aí ele tem um problema. E você não quer ter problema com a pessoa que está disponibilizando a casa onde você está morando. Né? Então, é sempre bom realmente deixar tudo muito certinho. E assim, Fabi, agora tem a reforma tributária vindo aí. Essa reforma tributária vai impactar muito o setor imobiliário como um todo. Quem recebe, quem paga aluguel vai ser impactado. E aqui eu não vou entrar no mérito porque não é o foco do vídeo. Mas por que eu trouxe isso? Porque junto com a criação da reforma tributária, veio também o Cadastro Imobiliário Brasileiro, CIB. Todos os imóveis vão ser cadastrados e ter um número específico.
E o que a Receita já falou que ela vai fazer? Ela falou o seguinte: na ficha de contribuinte da declaração de imposto de renda, que é onde você coloca teu nome, teu CPF, As informações. isso, onde você mora, qual é o endereço que você mora. Ela vai pegar o endereço que você mora, aquele ali, e vai ver. Se tem um imóvel lá na ficha de bens e direitos que é desse endereço, beleza, o imóvel é teu, você mora ali, lindo. Agora não, esse imóvel que você lançou aqui, que você está morando, não está na ficha de bens e direitos. Então, você está alugando. Não está informando o aluguel. E aí ela vai começar a fazer esse cruzamento. Porque agora todos os imóveis vão ter esse registro único, que é esse cadastro que eles querem criar nesse cadastro Todos único. os imóveis. O meu, o que eu moro, que eu não só o que eu coloco para alugar. Todos os Imóveis. Então, assim, tem que Sim. ter. Se eu informo que eu estou morando na Avenida Pedro da Silva, e eu não tenho lá em Bens e Direitos o imóvel na Avenida Pedro da Silva, ela vai cruzar e procurar em outras declarações quem tem o imóvel que é nessa Avenida Pedro da Silva. Então, ela vai conseguir cruzar por isso. Ela consegue cruzar e fazer essa informação e pensar, tá, então, ele está sonegando e você deixou de informar um negócio. Então, eu vou cobrar dele e ainda vou cobrar 20% teu. Então, hoje em dia, não acontece. Mas como está vindo novidade por aí, e os cruzamentos estão cada vez mais frequentes, informa. Inquilino tem que informar, mesmo que não tenha benefício fiscal por informar. Sim. Você falou de deduzir, né, imposto. O IPTU, valor de condomínio, também é possível? Como que funciona nesses casos? Quando eu estou pagando o aluguel, né, eu não informo. Realmente, o ideal é o quê? Se está sendo intermediário por uma imobiliária, a imobiliária vai dar lá, bonitinho, né, os valores que você tem que colocar e você lança conforme aquilo, né? Mas é valor de aluguel. Muitas pessoas, às vezes, vou lançar em nome da imobiliária. Não, você não pode lançar em nome da imobiliária. Não. Não é a imobiliária que está... mas é ela que está me pagando. Não, ela é uma intermediadora do negócio, né? Ela está fazendo a administração daquele bem para você. Mas quem é realmente que consta lá no contrato? Quem é o proprietário daquele imóvel? Então, é o proprietário que tem que estar lá. Hoje a gente tem uma declaração que é a declaração pré-preenchida. Se todo mundo fez certo, se a imobiliária declarou, se o proprietário declarou, se todo mundo declarou, quando você for fazer a tua de pessoa física, vai puxar já. Você não precisa nem se preocupar que vai vir lançado. Mas aí isso é importante porque é um alerta. Não veio? Então, conversa com a imobiliária, conversa com o proprietário e fala, eu vou colocar. Coloquem, porque senão vai dar ruim, né? Informem, porque senão vai dar ruim. Tem que todo mundo estar ciente na mesma página e fazendo certinho. Sim. No caso do aluguel que é dividido, por exemplo, divide o apartamento eu e uma colega. Certo. Nesses casos, como que funcionam? Aí é sempre assim, quem pagou? Dinheiro saiu da onde? E se foi das duas? Metade, metade. Mas aí tem que estar em contrato. Porque assim, como é que o proprietário... Vamos dizer que eu estou dividindo, mas o proprietário nem sabe que eu estou dividindo o apartamento com alguém, né? Não, o proprietário tem que estar sabendo. Porque ele vai informar, então, que a Fabi é aqui, minha inquilina, me pagou 5 mil. E a Maria, minha outra inquilina desse mesmo local, me pagou os outros 5 mil. Então, ele precisa ter os dados, ele precisa ter o CPF, ele precisa saber disso. E aí, sim, cruza certinho, né? Senão o cruzamento vai fazer isso aqui. Todo mundo precisa estar na mesma página. Dividir o aluguel, isso precisa constar em contrato. E aí, o contrato precisa refletir realmente essa informação da declaração. Então, você informa os 5 mil, seu colega informa os 5 mil, mas o proprietário vai também dizer 5 mil da Fabi e 5 mil da Maria. O proprietário também tem que... Ele vai ratear também. Ratear também. Isso. A gente falando aqui de proprietário, quando que é obrigatório o proprietário declarar um imóvel? Como diferencia o valor total e os bens de rendimento tributáveis? Quando a pessoa tem realmente imóveis que ela aluga, né? Muitos proprietários, é aquilo que a gente estava falando, né? Muitos proprietários pensam, não vou lançar, não. E se era por Airbnb, se era por tempo, né? É verdade, ainda tem o Airbnb. Veio essa polêmica, né? Exatamente. Veio essa polêmica. Por quê? Porque não vou informar, não. O Airbnb não informa para a Receita. Se ele não informa, eu não informo. Ninguém informa e tá tudo bem.
não vou pagar imposto sobre isso. E aí, o que aconteceu? A Receita foi lá, intimou o Airbnb e falou, meu amigo, lista de todo mundo dos últimos 5 anos. Eu quero todo mundo, todo proprietário que tinha aí com vocês algum imóvel, que alugava, e quanto que ele recebeu em cada ano. A Receita sempre tem 5 anos para ver e rever. Então, às vezes, a gente não faz, não declara, né? O proprietário não vai informar e fala, passou, deu bom. Declaração foi processada, tudo lindo. A Receita tem 5 anos para voltar. E, normalmente, ela deixa para os 4 anos e meio. Que aí ela cobra com multa e juros, né? Então, para ela é interessante esperar. Não, deixa ele acreditar que está tudo bem. Quando chegar em 4 anos e meio, eu vou lá e... Oi, amigo! Lembra aquele aluguel que você recebeu nos últimos 5 anos? Vamos passar a minha parte que você não passou? Eu não vou ainda criminalizar isso, eu não vou processar você, não vou fazer nada. Só paga a minha parte com multa e juros no prazo que eu estou te pedindo, que aí a gente fica tudo bem. A Receita aqui no Brasil, a gente reclama e tal, né? Porque realmente é muito imposto. Mas a Receita Federal aqui no Brasil, ela realmente dá muita colher de chá. Ela fala assim, não, eu só acho que você esqueceu. Então, assim, eu tô te avisando, você esqueceu, informa. Ela, né? Porque se é em outros países, assim, não, viu, amigo? Sonegou, é crime, vai pagar. Aqui não, ainda tem um... Não. Ainda é tolerável. Eu acho que não foi má fé. Você só não sabia. Então, ó, vou te dar uma chance. Mas, realmente, o proprietário precisa sempre informar. E quando a gente está falando de pessoa física, né? Proprietário, pessoa física. A pessoa tem um imóvel. Ela tem que pagar, às vezes, imposto mensalmente do aluguel. Então, hoje, o valor está mais alto, mas, se eu não me engano, é em torno de R$3.600. Recebeu mais do que R$3.600 de aluguéis, tá? Não de um. Tem vários. A soma deles ultrapassa R$3.600 por mês. Então, você vai ter que pagar imposto mensalmente. É tipo o ganho de capital, né? Que a gente comentou em outros vídeos aqui. Então, recebeu o dinheiro nesse mês, você tem até o mês seguinte para pagar. E aí, precisa ser através de um programinha, que é online, que é o chamado Carnê-Leão. Ah, já ouvi falar o Carnê-Leão. Eu tô com um leãozinho aqui no pescoço, porque eu já dominei, tá? O leão por aqui tá dominado. Mas o Carnê-Leão realmente é o terror, né? A pessoa fala, não quero. Você tem que pensar que você tá recebendo renda. Tá recebendo uma renda relativamente alta. Então, é melhor você pagar mensalmente do que você deixar pro ano que vem e pagar com multa e juros. Certo. Jéssica, quais são as dúvidas mais comuns que você vê sobre o inquilino em relação ao imposto de renda? Sobre o mercado de locação aí? Essa parte dos aluguéis, então, muita gente... É engraçado que a gente pega Uber, né? E aí, sim, o Uber começa a conversar e tal. Eu entrava no Uber essa semana e ela falou assim, eu tinha vários aluguéis, né? Mas não estava informando, não, porque... não precisava, e eu sempre precisou, né? Mas ok, continua, vai. Vai, continua a história. Aí, não, mas agora eu vou ter que, né? Porque deu aquele negócio do Airbnb ali, eu vou ter que informar. Eu falei, olha, talvez valha a pena você voltar já, antes da Receita te falar, e pagar de livre e espontânea vontade dos últimos 5 anos. Mas eu falo, risco conhecido é risco calculado. Você sabendo disso, quer correr o risco? A Receita pode não pegar mesmo, mas ela pode pegar, né? Então, tem que saber. Então, os principais erros ou dúvidas, né, que surgem em relação a isso é sempre, eu posso pagar só no ano que vem? Então, eu estou recebendo aluguel todo mês. Posso pagar só na declaração? Se você é pessoa física, está recebendo aluguel na sua pessoa física, de outra pessoa física, né? CPFs aqui envolvidos. Você não pode deixar para pagar imposto na declaração do ano que vem. A menos que você esteja recebendo R$1.000, R$2.000, R$2.200. Aí, ok, você realmente não tem essa obrigação mensal. Mas você precisa informar na declaração do ano que vem. Então, Carnê-Leão, pagamento mensal, isso se você tem muito imóvel, recebe vários aluguéis, né, valores altos de aluguéis, é pré-requisito. Se está na tua pessoa física, tem que fazer. É um erro muito comum que as pessoas cometem e elas querem que a pessoa que vai fazer a declaração, o contador, enfim, a pessoa que vai fazer no ano que vem a declaração dela, não, mas lança aí. Porque o sistema permite. É tipo o papel. O papel aceita tudo. Coloca o que você quiser no papel. Ele aceita. Mas tá certo? Não.
E a Receita pode cobrar depois, mesmo que você... Ah, mas eu recolhi o imposto na declaração. De fato, você recolheu o imposto na declaração. Você tinha que ter recolhido lá no mês de maio, lá no mês de junho, lá no mês de julho. Tinha prazo para ter recolhido, não era para ter recolhido na declaração. Então, com isso, eu vou te cobrar multa e juros. E ela pode. Está previsto, pode cobrar, você tinha que ter pago, não pagou. Então, acho que o principal erro envolvido nessa parte de aluguéis é isso. E realmente informar a corretora, a imobiliária, né, ou o corretor de imóveis, que está intermediando só, como se fosse o proprietário. Não, mas eu recebi dele. Não, né? Tem que informar realmente o proprietário, né? Então, o proprietário é a pessoa que vai constar lá, para quem está alugando, né? Que vai constar lá na ficha de pagamentos. Acho que esses são os erros mais comuns. É por isso que é importante sempre contar com os profissionais especializados. A gente fala aqui muito aí no nosso canal sobre isso. Sobre contar com uma boa administradora, que vai saber orientar o caminho correto, tirar as principais dúvidas. Nessa época, ou qualquer transação que for fazer também, como a gente já falou em outros vídeos aqui, até mesmo com a Jéssica, é contar com um especialista, né? Com um bom contador, bom advogado também. Enfim, é bom ter um respaldo Sempre. do especialista. Sempre. Porque às vezes você tá... eu tenho vários aluguéis na minha pessoa física. Será que às vezes não vale você pensar em um planejamento sucessório, patrimonial, pegar um advogado ou um contador que seja especializado nisso e de repente passar para uma PJ? Né? Não vai pagar menos numa pessoa jurídica? E aí aqui só um adendo, tem que tomar cuidado porque o que era do passado, a partir de agora, não vai ser mais por causa da reforma, né? Então, às vezes, no meu caso, era vantajoso ter uma holding, ou ter alguma coisa assim. Será que agora com a reforma vai ser também? Pode ser que não. Então, as decisões que envolvem toda essa parte imobiliária, elas agora são muito atingidas por causa da reforma tributária. Né? Tem gente que quer agora vender o imóvel por causa da reforma. Já está pensando, não, então eu vou vender meu imóvel. Então, todo esse planejamento, toda essa simulação tem que ser para você, tem que ser do seu caso. Não dá para você ouvir o vídeo aqui, isso é ótimo, porque você sabe que existe. Agora você sabe como é que funciona. Sim. Mas não dá para assim, mas e no meu caso? Aí, no seu caso, tem que simular para você. Sim. Aí, caso aconteça isso, eu vou deixar os contatos da Jéssica aqui na descrição. Mas, Jéssica, caso alguém queira te encontrar, como que faz? @D3Contadora lá no Instagram. D de dado, numeral 3, contadora. Vai me encontrar por lá, manda uma mensagem, diz que veio aqui do canal, que viu o vídeo com a Fabi, e aí a gente conversa mais sobre essa parte. Viu o vídeo com a SP Imóvel, que é importante. Exatamente. E aí a gente tá aqui gravando conteúdo de valor para você. Então, assim, se você ainda não curtiu, né? Não curtiu, não compartilhou? Aproveita e faz isso já e me segue lá no Instagram. Obrigada, viu, Jéssica, aqui pelos esclarecimentos. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. E espero que você possa voltar mais vezes aqui. Muito obrigada. Obrigada, Fabi. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva em nosso canal. Caso tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que pode virar um novo vídeo. Tchau, até o próximo!